Olá, está começando mais um Ciência em Foco. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Guimarães. Ele é diretor do Hospital de Olhos. Olá, Ricardo, seja bem-vindo ao Alvorada FM. Obrigado, Rafael. Um prazer estar aqui com você e pela oportunidade aí de comunicar com seus ouvintes. Para a gente começar, me conta um pouco, por favor, da sua história profissional e de que forma ela mistura com o Hospital de Olhos. Eu começo sempre uma brincadeira nisso, dizendo, você tem tempo para ouvir? Fique à vontade. Não, mas é brincadeira, mas para dizer, eu fiz medicina, meu sonho sempre foi trabalhar dentro da área de pesquisa, e quando eu terminei o curso, eu estava muito direcionado para a cirurgia cardiovascular, mas aí acabei me direcionando mais para a área de oftalmologia, porque ela me oferecia mais oportunidade nessa área de pesquisa. Terminei um doutorado em oftalmologia, passei 4 anos no exterior, e quando retornei ao Brasil, tinha assim, um certo sentimento de agradecimento pela oportunidade que a gente tinha de, primeiro, fazer um doutorado numa universidade federal, e segundo, pela bolsa de estudos que me foi concedida por esse período no exterior. Então nós resolvemos fazer um trabalho social que representasse de alguma maneira um retorno voluntário à sociedade que de certa forma financiou esse trabalho. E foi aí que nós começamos a trabalhar com crianças com dificuldade de visão. Na escola que na época, inspirado pelo professor Hilton Rocha, era principalmente crianças que tinham dificuldade de óculos ou de doenças oculares. E na parte de trabalho científico, eu voltei como professor da Faculdade de Medicina, da UFMG, trazendo uma série de inovações que a gente tinha conseguido assimilar nesse estágio no exterior. Passei mais 2 anos na faculdade fazendo um trabalho de pesquisa que se revelou difícil, é difícil fazer pesquisa no Brasil. Então eu abandonei naquela época a atividade de pesquisa e fui trabalhar em clínica, numa clínica própria. A clínica cresceu muito, nós desenvolvemos uma área que era composta de muita inovação naquele período. A atividade cresceu, nós criamos um grupo grande de oftalmologia e nos dedicamos às áreas que eram inovadoras na época, que era cirurgia de catarata, cirurgia refrativa. Essa experiência na clínica foi muito boa e depois de algum tempo trabalhando na clínica, nós tínhamos atividade de fundação já bastante avançada. Foi quando nós aí descobrimos no trabalho com as crianças que havia uma nova maneira de você abordar a deficiência, a dificuldade de aprendizagem da visão da escola, que resultou nesse trabalho que eu espero a gente ter a oportunidade de falar mais detalhadamente dele num segundo momento. Bacana. No site da Fundação é citada sua vasta formação na área de oftalmologia, incluindo a criação de ferramentas e técnicas reconhecidas mundialmente. Você poderia citar alguma delas que se destacou? Então, quando esse período que a gente retorna do exterior é um período de intensa renovação na oftalmologia. Nós fazíamos um tipo de cirurgia de catarata que exigia internação, você ficava uma semana internado, usava óculos da catarata e de repente, nesse período, nós começamos a participar de um movimento que propunha a colocação de uma lente intraocular. Para isso você tinha que modificar a cirurgia da catarata. Então isso nos deu a oportunidade de criar tesouras, ganchos, equipamentos que você usa na cirurgia. Nos deu a oportunidade também de trabalhar com algumas empresas que desenvolviam novas lentes intraoculares. Então nós fizemos desenhos de novas lentes intraoculares, fizemos uma série de contribuições que foram incorporadas, algumas delas geraram patentes, a gente tem essas patentes registradas até hoje, em que pese nenhuma delas resultou numa renda muito grande, que não eram equipamentos que, digamos, de custo astronômico, né? E na parte de cirurgia refrativa também, que foi a parte do começo da correção de miopia, astigmatismo, nós conseguimos um renome internacional
Nessa época, nós oferecíamos aqui cursos de treinamento para outros colegas, então a gente recebia colegas aqui para fazer esse treinamento. Então isso resultou também no desenvolvimento da mesma maneira, alguns equipamentos para a cirurgia, mas eu acredito que a maior contribuição nossa tenha sido o desenvolvimento de uma técnica de você fazer a correção a laser, que hoje é usada internacionalmente, que seria você remover o disco para fazer a correção do laser e repor esse disco novamente sem sutura. Isso realmente foi algo de sensacional na época, contribuiu enormemente para o avanço da cirurgia e, de alguma maneira, talvez seja o que mais nos deu renome internacional. Essas são as mais importantes, mas evidentemente que eu sempre gostei de pesquisa. Nós continuamos trabalhando em colaboração com a indústria. Até hoje eu mantenho esse trabalho de colaboração, principalmente com a indústria americana, né, de novos equipamentos. Então esse é um trabalho em continuidade. E nesse momento a gente também está fazendo algumas coisas inovadoras, mas é na parte de uma nova abordagem de visão que nós provavelmente vamos falar dela daqui a pouco, né? Entrando um pouquinho na questão da fundação, quais especialidades, exames costumam ser mais realizados lá? E, na sua opinião, o que difere a fundação de outras instituições semelhantes ligadas ao tema? Eu disse para você que a gente teve uma área de revolução na parte de cirurgia de catarata e cirurgia refrativa que marcou época em oftalmologia. Nesse momento nós estamos passando por uma outra época que representa uma revolução. O que é essa mudança? Até hoje a oftalmologia ela está muito mais se dedicada à correção de grau do olho, seja por óculos, seja por lente de contato, seja por cirurgia ou seja até mesmo na cirurgia da catarata. O próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele define a nossa profissão como o oftalmologista é um médico especialista no olho. A mudança que nós estamos fazendo é sair do órgão para a função. Eu acredito que o nosso trabalho hoje ele possa ser classificado como algo que se dedica mais à função visão, que não se limita àquela função que você que usa óculos. Você se lembra do exame que você fez com o oftalmologista, você viu aquela tabela de letrinhas maiores e menores, né? E ele vai te perguntar se você consegue ler a menor letra que está ali dentro. Se você conseguir ler aquela menor letra, ele diz: Rafael, sua visão é normal. O que nós estamos dizendo é que aquela medida ela representa uma das qualidades que você pode medir na visão. Qualquer função se mede por diversos fatores. Então eu digo: Rafael, você tem a capacidade de ler a menor letrinha e isso se chama resolução espacial. É um dos atributos. Mas visão é muito mais do que isso. Visão é ver cor, ver textura, ver em profundidade. Você tem campo visual, você tem uma série de atributos que hoje nós classificamos em mais ou menos 60 atributos diferentes que eu poderia medir a sua visão para classificá-la como boa ou ruim. Pessoas que têm uma boa resolução espacial não necessariamente têm uma boa visão. E essas deficiências visuais relacionadas à perda de outros atributos contribuem para a dor de cabeça, contribuem para a cefaleia, contribuem para a perda da visão de profundidade, contribuem para a desorientação espacial. E isso, em última análise, impacta inclusive na sua saúde mental, que hoje é uma grande preocupação em todo o mundo, porque o número de pessoas com distúrbios mentais está aumentando de uma maneira muito significativa, muito em função da pandemia. Nós estamos dizendo hoje, a Organização Mundial de Saúde está dizendo que 1 em cada 4 de pessoas já teve, tem ou terá um desequilíbrio mental de alguma maneira. E novos estudos estão dizendo mais ainda, estão dizendo que hoje 1 em cada 5 é portador de um distúrbio mental, sendo que a visão é a maior contribuinte para o distúrbio mental, porque ela produz fotofobia, ela produz cefaleia, enxaqueca, instabilidade postural, que são comorbidades da doença mental. Então, grande parte do trabalho diferente
que nós estamos fazendo hoje dentro do laboratório e dentro do hospital é desenvolver uma compreensão do que seja visão, muito além da visão limitada de você atribuir a um sentido tão importante como esse da visão, que te permite navegar no mundo, apreciar a beleza, te permite ler, te permite fazer uma opção de coisa, limitada à medida apenas de um atributo. Percebe? Essa ideia que você apresentou é o que no site vocês dizem de processamento neurovisual? É um processamento neurovisual, porque o conceito atual da oftalmologia é que a imagem se forma na retina e é levada ao cérebro. Essa é uma simplificação que facilita a compreensão do que seja visão, principalmente para um aluno de graduação, mas não devia jamais ser incorporada no meio médico. E, infelizmente, isso está consolidado no meio médico, que o olho é onde se processa a visão. E o cérebro é um mero receptor. É como se a sua audição processasse na sua orelha, fosse levada ao cérebro. O seu olfato fosse processado no nariz e levado ao cérebro. O seu paladar na língua e levado ao cérebro. Então o cérebro é um desocupado, que só fica recebendo uma informação para poder tomar algum tipo de decisão, percebe? Na verdade, não. O olho recebe e capta o sinal luminoso. Esse sinal é processado na retina de uma maneira inteligente e é levado ao cérebro para que seja processado em diversos níveis, para que te dê consciência do que você está vendo, para que te desse o sentimento de medo ou de prazer, para que te desse a compreensão daquilo que você está extraindo de informação, como você faz na leitura, enfim, que te desse essa noção de mundo, que em última análise é o que te dá a consciência de quem é você, o que você faz, quais são os seus compromissos, quais são os seus afetos, quais são os seus medos e quais são as suas chances. Então a visão é esse todo, e não é à toa que ela ocupa mais da metade do cérebro. Muito bom. Sobre algum dos problemas de visão que acentuaram nos últimos tempos, que tem estudos apontando mais problemas ligados ao consumo excessivo de aparelhos eletrônicos como smartphones. Queria saber de que forma você analisa esse fenômeno e quais dicas você dá para evitar desenvolver esse tipo de problema. Esse é um momento extremamente delicado da nossa evolução e realmente isso que você está chamando a atenção é extremamente importante. Mas vamos ver uma coisa. Nós dissemos que o olho ele coleta a informação luminosa, que é energia eletromagnética que se reflete nos objetos, e nós captamos isso na retina como informação e que ele é processado no cérebro. Então, para que eu capte essa informação, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de um sistema de captação, que em última análise é uma antena que capta o sinal, para que eu capte esse sinal de uma maneira correta. Esse é o primeiro aspecto. Portanto, eu tenho que ter um olho saudável para fazer essa captura, ou uma retina saudável e um cérebro saudável para processar essa informação. Porém, ao longo de milhões e milhões de anos de evolução, da evolução do olho, nós estamos falando de mais de 600 milhões de anos de evolução. Em todo esse período, o Sol não mudou. A gente sabe, por informação, que não mudou o período do dia, o Sol continua, a Terra continua girando em volta do Sol em movimentos de rotação que duram em torno de 24 horas. Em 365 dias, um movimento em torno do Sol. E essa energia luminosa é a mesma. E nós desenvolvemos o que nós temos de mais sofisticado para capturar essa informação. Há mais ou menos 130 anos, nós mudamos a maneira como nós produzimos iluminação, que o homem primitivo usava o fogo, e nós passamos a usar a iluminação elétrica para poder gerar luz durante a noite. Foi quando o dia começa a invadir a noite. E há mais ou menos 20 anos, nós estamos mudando a iluminação elétrica para um outro sistema de iluminação que se chama LED, né? Que é mais barato,
ele economiza energia. Então nós fizemos uma transformação extremamente rápida em função dos argumentos de economia e de qualidade da iluminação. A arquitetura passou a trabalhar com um novo tipo de iluminação que facilitava ela fazer marcações, usar fitas, não ficava limitada a uma lâmpada pura e simplesmente. Bom, o que eu quero te dizer agora é que a energia da luz elétrica é muito semelhante à luz natural que nós estamos acostumados. Então, quando nós introduzimos a luz elétrica, não houve nenhuma mudança no nosso corpo para poder trabalhar com a iluminação artificial. Ela reproduz a luz natural, mas não é o caso do LED. O LED é uma luz artificial totalmente diferente da luz natural. A luz elétrica é semelhante à luz natural, mas o LED não é semelhante nem à luz natural, nem à luz elétrica. Em que pese ela produzir um brilho, esse brilho é diferente e usa um tipo de iluminação que nós chamamos de coerente, e ele usa um tipo de produção da energia luminosa que é limitada a determinadas frequências de onda. Então, para produzir um LED para iluminação, eu tenho que colocar numa lâmpada vários diodos, cada um com um comprimento de onda, porque todo LED é inerentemente colorido ou de uma faixa só. Então eu preciso fazer essa distribuição, e essa distribuição ela me permite fazer uma luz mais azul, mais vermelha, mas aqui para a nossa iluminação o ideal é que ela fosse amarela. Bom, acontece que o LED mais barato, ele é feito de uma luz branca, numa frequência de muito brilho, com pouco consumo de energia, que sinaliza para uma célula descoberta em 2002 na retina, que diz para você se está de noite ou se está de dia. Então eu tenho um ciclo circadiano que diz é de dia, é de noite, eu tenho que dormir, eu tenho que acordar. Que no caso da luz elétrica não me atrapalhava tanto meu sono. Mas no caso do LED, ele manda uma falsa informação de que está de dia mesmo que está de noite. Enquanto eu estou vendo um telefone celular ou eu estou usando uma iluminação de LED padrão, que não seja um LED de boa qualidade, que custaria muito mais caro, que se vende hoje no mercado, mas custa muito, uma lâmpada dessa hoje custaria no Brasil em torno de 200 a 300 mil reais para reproduzir a luz natural, aí eu tenho uma sinalização errada e eu tenho um ciclo circadiano errado. Você sabe o que é um jet lag, só que você sabe o que é um jet lag quando ele acontece de uma vez. Mas se você fizesse um jet lag como nós fazemos, alterando o nosso ciclo de sono, você não teria essa consciência tão grande como você tem quando está viajando. Então, primeiro impacto que o LED, as telas de computador estão trazendo para nós primeiro, ele está alterando a sua informação se está na hora de dormir ou se está na hora de acordar. Segundo, ele está alterando o seu ciclo circadiano e junto com ele leva todo o seu ciclo metabólico de secreção hormonal, de processamento do corpo, porque o ciclo circadiano ele se desenvolveu para otimizar as funções. Você tem coisa que você faz de manhã, tem coisa que você faz à tarde, tem coisa que você faz à noite. E seu organismo se dedica àquela determinada atividade e ele otimiza porque todas as forças estão dirigidas para lá. Percebe? Então, quando nós usamos o LED e desorganizamos nosso ciclo circadiano, nós passamos a dormir errado, perdemos o sono, perdemos a nossa síntese hormonal que controla as nossas atividades e com isso você desenvolve muito mais doenças. Então, para terminar, eu diria para você que a luz é o alimento da visão, assim como o alimento natural nos alimenta em termos de energia. Imagine que você estivesse dando para o seu organismo, depois de milhões de anos de adaptação a um tipo de alimentação, que você estivesse usando agora comida artificial, produzida sintética. Então nós estamos fazendo isso de uma maneira súbita, com a visão, dando para ela uma luz artificial. Temos uma dieta, o conceito de dieta hoje espectral é a quantidade de luz natural que você recebe. Ou seja, quanto tempo
você se expõe à luz solar pura. Você precisa, assim como você tem uma dieta alimentar, se você tiver uma dieta espectral, ou seja, uma dieta de luz natural, inferior a 3 horas, você desenvolve doenças. E mais do que isso, você tem uma grande chance de desenvolver doença mental. A gente sabe que os países onde você tem pouco sol, você ainda tem ali uma informação espectral, mas essas pessoas sofrem muito mais de depressão e de outras doenças do que nós aqui que temos um ambiente ensolarado e às vezes em 1 hora de sol você absorve uma quantidade de dieta muito maior do que quem passa 9 meses do ano no escuro. Nós mudamos o ambiente e mudando o ambiente nós estamos mudando todo o nosso funcionamento orgânico. Muito além do olho, né? Muito além do olho. Agora, saindo um pouquinho da questão da oftalmologia, o senhor é um dos convidados da Bienal Mineira do Livro, que vai até domingo agora no BH Shopping. Queria que você contasse um pouco da sua participação lá, quando você vai estar e quais temas pretende abordar. Então, a Bienal é uma promoção, é uma organização que a gente apoiou muito desde o início, desde a época da criação, porque leitura é algo essencial para a nossa alma, né? Nós dizemos que o nosso mundo é desorganizado, mas os romances são mais organizados, as poesias e a arte nos ajudam a organizar a mente. Falamos que a luz é alimento da visão e vamos falar que a literatura é o alimento da nossa alma também. Mas veja, o que nos liga muito à Bienal é a valorização que nós fazemos da leitura. A leitura, ela para que ela se processe, é importante dizer que nós começamos a ler há muito pouco tempo, né? Considera-se aí que a leitura realmente tenha sido desenvolvida há pouco mais de 500 anos, com a invenção da prensa, né, por Gutenberg. Até então, a maior parte das pessoas eram analfabetas, mas aí com a criação da Bíblia, criou-se uma necessidade de leitura para você poder fazer a leitura da Bíblia, e então as pessoas começaram a aprender a ler. Então, evolutivamente, nós temos muito pouco tempo que a gente está lendo. Nós começamos a ler num período que não houve ainda impacto para que a gente tivesse uma adaptação do nosso cérebro ou dos nossos olhos para a leitura. Com isso eu quero dizer que é o ato de visão mais difícil que você pode fazer é ler. Porque você tem que aprender a ler, você tem que se educar. É mais ou menos que você fazer um elefante de circo. Tá? Ele não é feito para fazer aquilo, você vai ensiná-lo a fazer aquelas coisas. E para ler, você tem que movimentar os olhos de uma maneira organizada. Você extrai informação, pula para outra letra, você vai pulando de ponto em ponto e tem que fazer um processamento que até recentemente nós não conhecíamos. Isso é uma inovação. Nós só passamos a entender esse processamento da visão quando nós desenvolvemos equipamentos que pudessem medir de uma maneira milimétrica essa movimentação dos olhos perante o texto. E aí eu volto um pouquinho no trabalho com as crianças, quando eu disse no início para você que inicialmente a gente dizia que se uma criança tinha boa visão, se ela lia a letrinha, ela podia ler. E se ela não quisesse ler, apesar de ter boa visão, isso significava que ela era malandra, que ela tinha má vontade, que ela era preguiçosa. E isso aconteceu com muita gente, e pior, acontece até hoje, de uma criança com boa visão ser taxada de preguiçosa porque ela não quer ler, ela não quer ir na escola. Quando nós começamos a fazer o trabalho com aquelas crianças e corrigíamos os seus problemas, ou que identificávamos crianças que não tinham problema nenhum, e apesar disso diziam que tinha dificuldade de fazer uma leitura, nós ainda identificávamos essas crianças dessa maneira, mas a nossa vocação pela pesquisa e o interesse em descobrir o que se passava com aquelas crianças, nos fez prestar atenção. Assim, será que é malandragem mesmo que uma criança que tem boa visão no teste de letrinha não tenha também alguma outra dificuldade? Mas até então a gente conhecia pouco
sobre a fisiologia da visão, que começou a desenvolver muito na década do cérebro, que aconteceu de 90 até o ano 2000. E em 2002 foi publicado um trabalho que mostrava que havia uma nova célula na retina que nos ajudava a entender muitos dos desajustes que eram manifestados nessas crianças que, em tese, tinham boa visão, mas que não conseguiam bom desempenho de leitura, que criou um caminho chamado, de uma maneira paradoxal, que era sistema visual não ligado à visão. Caramba! Sistema visual não ligado à visão? Estranho, mas é que ele é não ligado à formação da imagem, mas é um sistema regulador do olho. E, portanto, de grande importância. E está aí a célula que é sensível, como eu te falei, àquela frequência de onda que está em 360 e 390 nanômetros, que regula o nosso ciclo circadiano. Então isso despertou a nossa curiosidade, nós começamos a estudar esse grupo de crianças, vasculhamos a literatura em busca de informação, visitamos algumas clínicas, algumas instituições e fundações relacionadas com esse tipo de pesquisa e começamos a montar uma linha de pesquisa para compreender, em primeiro lugar, e ajudar essas crianças. E foi aí que, em 2005, nós começamos a trabalhar com isso. Em 2002 é publicado o artigo. Em 2005 nós começamos a trabalhar com isso. Em 2008 nós convencemos a Universidade Federal de Minas Gerais a criar um laboratório com uma visão interdepartamental que fosse estudar especificamente essa condição dessas crianças. Aí nós trouxemos para dentro a engenharia, a psicologia, a biologia, a oftalmologia, a neurologia, a psiquiatria, para, trabalhando de uma maneira interdepartamental, nós pudéssemos estudar o que acontecia com essas crianças. Esse trabalho nos permitiu não apenas a compreensão do que é a síndrome. Hoje nós desenvolvemos uma compreensão clara do que é isso. Temos um sistema de pesquisa continuada, produzimos um grande número de teses de mestrado e doutorado. Nós já completamos mais de 30 teses de mestrado e doutorado, publicamos dezenas de trabalhos que são lidos internacionalmente, e a gente tem muito orgulho de dizer que não é só Canadá, Inglaterra ou França, mas nós temos a Palestina, que lê o nosso trabalho, a China, o Butão, assim, os lugares mais distantes do mundo. Nós temos hoje cerca de 100 países que acessam nossos trabalhos. Temos um impacto muito grande nessa ideia ao longo do mundo, e com esse material nós fazemos todos os anos na Universidade Federal de Minas Gerais um congresso nacional. Esse ano nós vamos fazer o 10º congresso nacional, e há 3 anos nós começamos o congresso também internacional, por causa da demanda que a gente está tendo. Essa facilidade de comunicação online criou para nós associados em todos os lugares do mundo e facilitou a convivência com outros autores, né? Então hoje nós temos parceria com o USP, temos parceria com o UNB, Universidade Nacional de Brasília, Triângulo Mineiro, Unifenas, PUC, uma série de universidades que trabalham em cooperação conosco, aproveitando o conhecimento que a gente produz. E no compromisso que nós fizemos lá com a UFMG deu para nós 2 direções. Primeiro, nós temos que compreender se esta síndrome que assola as crianças de hoje na escola, nós estamos falando de mais de 20% das crianças, e esse número está aumentando, tá? 20% das crianças na escola não vão aprender a ler, ou vão ler com dificuldade. Nós não apenas compreendemos a síndrome, como nós desenvolvemos uma metodologia de fazer a identificação de como você ampara essas crianças para que elas desenvolvam novamente uma capacidade de aprendizagem no que tange ao aspecto da visão. Nós desenvolvemos uma maneira, ou aprimoramos uma maneira, porque já existiam outras propostas que nós coletamos internacionalmente, nós aprimoramos isso aqui, e com esse conhecimento, a outra era desenvolver os recursos e depois ensinar para outros profissionais, desenvolver um método de baixo custo de diagnóstico e tratamento e ensinar
Nós hoje já fizemos um trabalho com... já temos esse ensinamento, um curso de 4 dias para mais de 6.000 profissionais de saúde e educação de todo o Brasil que vieram aqui a Belo Horizonte para poder fazer o curso e que hoje aplicam essa metodologia na escola. Então nós podemos dizer hoje que o nosso trabalho hoje a gente beneficia todos os dias milhares de crianças. Agora o mais surpreendente disso tudo, o mais lindo disso tudo, é que com R$ 50 a gente recupera a capacidade de aprendizagem de uma criança na escola. Isso é o que mais impacta, principalmente os países pobres, que veem na nossa abordagem uma maneira quase mágica, eles não têm recurso, de recuperar essas crianças que, se não assistidas, se elas não desenvolverem essa capacidade de aprendizagem, você sabe, quem não aprende a ler hoje é um diamante que não é lapidado, tem pouco valor, e não raro você tem também são pessoas inteligentes, veja, ele não aprendeu a ler, mas são pessoas inteligentes que desenvolvem um senso estratégico de sobrevivência muito intenso. E tem trabalhos hoje mostrando que um percentual superior a 60% de pessoas em 2 prisões, uma em Baltimore e uma em Baltimore, a outra eu me esqueci, aonde tem uma em Londres também, eles apresentam os distúrbios de aprendizagem relacionados à visão, mostrando que há uma grande chance dessa criança evoluir, primeiro para um confronto de autoridade, primeiro para uma desobediência, depois um confronto de autoridade. E a gente sabe que quando você confronta com a lei aqui, geralmente é um caminho irreversível, né? Eu acho que esse é um trabalho que nós reputamos de muita importância, e daí participar na Bienal e compartilhar esse conhecimento na Bienal. Nós achamos que esse exame devia ser obrigatório em todas as escolas. Ele é mais importante do que a carteira de motorista, o exame de carteira de motorista, né? Saber, você tem um distúrbio de aprendizagem relacionado à visão que pode ser corrigido. Então a Bienal para nós é essa conexão, leitura, visão, e poder lá conversar com as professoras, conversar com os pais, né? E poder compartilhar esse conhecimento. A sua participação lá vai ser... Nós fazemos palestras, e minha esposa trabalha com o tema, a minha filha também, então nós somos palestrantes naquelas palestras que acontecem no final do dia, e nós temos um estande onde a gente faz exame das crianças, mas o que a gente mais gosta de fazer é chamar as crianças para sentar ali, fazer uma palestra para elas, fazer uma palestra para a professora, e dar um pouco de encantamento em cima do nosso trabalho. É mais uma parte de demonstração e uma parte de compartilhamento de conhecimento na palestra. Bacana. Doutor, para encerrar agora, você gostaria de deixar alguma mensagem final, algum tópico que eu deixei passar? Fica então o convite para você participar conosco no dia 19, uma palestra da doutora Juliana Guimarães, e no dia 21 será a minha palestra sobre esse tema, e nós teremos muito prazer em tê-lo lá no salão principal de conferências da Bienal, no BH Shopping. Então, acho que você cobre muito bem o tema, Rafael. A mensagem é muito para pais que têm um filho que tem dificuldade de aprendizagem, fazer um exame direcionado para um distúrbio de aprendizagem relacionado à visão. Nós temos muitos casos de agressão física ao filho que não quer estudar, e muitas vezes isso representa uma limitação que não é percebida, né? Porque você pode comparar a audição, mas você não compara a visão das pessoas. Nós podemos comparar num determinado ambiente quem é que escuta alguma coisa, mas quem é que enxerga alguma coisa e extrai informação, não. Minha mensagem é principalmente, pai, não menospreze a dificuldade de aprendizagem de um filho, faça um exame de visão. Professor, você é o profissional mais importante para identificar aquelas crianças que têm indisciplina, que não querem ler, que têm dificuldade. Recomende um exame de visão. Isso é feito hoje até por pedagogas, psicólogas. Elas são capazes de fazer esse exame, não demanda nenhum médico
para fazer esse exame. É um exame relativamente simples, pelo menos um exame de triagem, para dizer tem ou não tem problema. Hoje, meu maior sonho é fazer com que isso se torne um exame padrão e que a gente possa recuperar um grande número de crianças que, sem isso, vão ter o seu futuro sabotado ou vão ter negado o seu direito de continuar na escola. Muito obrigado. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação. Ciência em Foco fica por aqui. Muito obrigado.